Mas é isso aí, pessoal. Denise. Então a gente, depois de tanto tempo, né, a gente fez aquela primeira live com um mês aí de viagem e desde então a gente tá se planejando, se programando, tentando se programar para fazer uma próxima. E aí teve eleição e teve segundo turno e a gente também queria estar num lugar que a gente tivesse certeza, né, uma maior segurança com relação à internet e tivesse tranquilo para fazer. Então foi difícil que isso acontecesse. A gente sempre achava que domingo era um dia bom. E aí esse domingo finalmente deu certo aí. Oi Cacá, minha tia querida. Denise. Madrugada, isso aí. São 5h05 da madruga aqui de segunda-feira já. Acordamos às 4. Estamos no futuro. Para nos preparar. Eu sempre digo para meus amigos que a gente está no futuro. Isso aí. A gente vai contando para vocês o que está acontecendo. Estamos 10 horas à frente. Bem, pessoal, eu acho que até em homenagem aí a quem está chegando no horário, né? A gente vai começar, a gente sempre, né? As duas lives anteriores que a gente fez, a gente acabou fazendo... Oi, o Mar também, é uma pessoa que está sempre participando com a gente. Milena, oiê! A gente vai fazendo o seguinte, a gente tem umas perguntas que as pessoas mandaram, então a gente aglutinou essas perguntas em uma só, então tudo que é referente à alimentação a gente vai responder de uma vez só, tudo que é referente a transporte a gente vai responder numa única oportunidade. E aí, o ideal, né, o que a gente espera é que a gente vá trocando, que vocês aí já mandem os comentários e que a gente vá criando aqui bate-papo. Tá? Se quer algum detalhamento maior, né, faça algum comentário, alguma coisa assim. Isso aí. Isso aí. Então tá, vamos começar por um resuminho aqui, ó. Saudades de vocês e da Comba. A gente separou aqui os principais assuntos que o pessoal pediu. Bom, nós estamos hoje no dia 18 de dezembro, né? Aqui já é 19 de dezembro. Mas considerando o dia 18 de dezembro, nós estamos com 146 dias de viagem, são 14 países e 26 cidades que a gente já passou, né? Então foi bastante coisa, embora a gente possa dizer assim que muitas vezes as pessoas falaram assim pra gente: vocês disseram que iam viajar lento, mas vocês estão viajando super rápido e tal. A gente teve períodos em que a gente viajou um pouco mais rápido e teve períodos que a gente viajou bem lento, né? Ficando no mínimo uma semana em cada cidade, algumas cidades até pequenas, e que a gente permaneceu uma semana para manter esse ritmo mais lento. E lá no início a gente teve um tempo de mais acelerado, depois a gente acabou ficando 24 dias em Londres. Então isso foi dividido, né, de uma forma, não de uma forma linear, mas a gente foi modificando esse ritmo de viagem com o passar do tempo, com as nossas preferências, enfim, com uma série de questões aí, tá? Então foram esses 14 países e 26 cidades obedeceram esse ritmo sem ritmo. Agora nós estamos na fase mais slow motion da viagem. Nós estamos aqui em Koh Phangan, uma ilha da Tailândia, e Phangan, né? Koh é ilha em tailandês, então é ilha Phangan. Nós vamos ficar aqui 16 dias no total. Depois nós vamos para uma outra ilha, ficar mais um tempinho ainda, né? Então é a época que a gente programou para ficar mais slow motion, assim, né? A gente tinha isso já em mente, que no final a gente queria ficar parado, tirando férias das férias, mais ou menos isso. Isso aí. Pra gente ficar um tempo parado. Vamos responder essa aqui primeiro, para não deixar passar, e a gente já fala de alimentação. Como foi a experiência culinária no Vietnã? No Vietnã. Bem, as experiências culinárias têm sido as mais diversas possíveis, porque a gente tem tentado comer comida local, né? A gente não fica procurando comida ocidental o tempo todo, desde que a gente veio para a Ásia. Mesmo antes na Europa, a gente tentava comer comida local, que todo mundo come, comer em restaurantes menores, frequentados por pessoas que moram nos lugares, até para a gente ter uma maior imersão. O Vietnã, ele é bem diferente em termos de alimentação. Eles têm, acho que assim, o principal prato que eles mais comem é um ensopado, em que eles colocam tudo ali dentro, né? É um hot pot, também a sopa é chamada de PHO, po, ou pó, não sei exatamente a pronúncia aí. Então a gente comia bastante isso.
que é o que eles têm de local. Tanto na Tailândia como no Vietnã, eles usam o arroz é a base da alimentação, então os noodles, né? Tem muito arroz em tudo. Mas eu acho que de maneira geral a gente se adaptou bem, né? Eu acho que sim. Uma coisa que a gente sentiu um pouquinho é que realmente a comida aqui ela é mais condimentada. Não só em questão de pimenta, porque a gente pede sem pimenta e é raro vir com pimenta, mas o normal é vir com um pouquinho de pimenta, mas é o suficiente pra gente. Mas também porque aqui eles colocam açúcar em quase todas essas comidas, né? Então os pratos, a gente fez um curso de culinária algum tempinho atrás, que inclusive foi divulgado aqui, que a gente viu como realmente o açúcar faz parte da alimentação do dia a dia. Então eles colocam açúcar e sal na comida, e em quantidades bem maiores do que a gente coloca no Brasil, né? No Brasil a gente não coloca açúcar na comida salgada, mas eventualmente tem algum prato que tem. Então essa é uma das coisas que a gente sentiu um pouquinho de diferença, né? E com relação à pimenta, que eu acho que muita gente, eu tinha uma ideia muito diferente, porque algumas pessoas chegaram a me dizer o seguinte: olha, eu quando estive na Ásia emagreci, sei lá, 8 quilos, 10 quilos, porque não conseguia comer de tão apimentado que era. Gente, não é assim, tá? Tem vários pratos que a pimenta é adicionada depois, então dá pra você pedir, eles trazem a pimenta à parte. Porque realmente, se for o prato normal deles aqui, não dá pra comer. É pesado, nós pegamos assim, uma vez e dói pesado. A boca. Não é uma coisa assim, eu não gosto da pimenta. Dói, é dolorido comer. Então não dá certo. Mas há vários pratos que a gente consegue. Agora, aproveitando que a pergunta foi experiência culinária no Vietnã, a gente vai responder uma das perguntas que veio, que foi: qual foi o pior prato que a gente comeu? Que a gente menos gostou. E foi no Vietnã. Foi no Vietnã. Foi uma sopa vietnamita. Eu não lembro o nome do prato, mas era uma sopa. Cada um de nós pediu, eu acho que a Patrícia pediu de frango, eu pedi de porco, mas ela já tinha um cheiro que já não era legal, né? Aparentemente tinha umas ervas ali dentro que davam um cheiro que não era legal. E o sabor também não era bom. O sabor correspondia ao cheiro. Foi uma das poucas situações que a gente não terminou o prato, né? Uma das poucas, eu acho que foi a única. A né? única. A única, a gente não terminou o prato. A gente falou, não. Até porque normalmente quando a gente senta pra comer, a gente tá bem faminto. Então a gente come, entendeu? Veio, a gente come. Mas não deu, assim. O cheiro era muito forte. E a gente não conseguiu descobrir o que era. Até tinha umas ervas em cima. Parecia um palmito, assim, em cima, sabe? Um palmito desfolhado, assim. E aí, um dia depois, isso foi em Sapa, lá no norte do Vietnã. No dia seguinte, a gente entrou num mercado e eu senti o mesmo cheiro. E aí eu perguntei pro rapaz que cheiro era aquele, né? Pra tentar identificar, pra não pedir novamente o prato com aquele ingrediente, do que era o cheiro, mas a comunicação naquela oportunidade não deu certo. A gente tentou com o Google Tradutor, ele punha o celular pra gente falar e tal, e a gente falava e não rolou. Então a gente ficou sem saber exatamente do que era o cheiro. Mas eu acho que foi a única situação, assim. Eu também acho que foi a única situação, ruim. Que foi um prato que a gente não terminou, né? E aproveitando a parte de alimentação, então, né? Então, uma coisa que a gente percebeu aqui é que a comida local, né, a comida que o pessoal come no dia a dia aqui, mesmo sem pimenta, né, que é o que a gente come, ela é uma comida bastante barata aqui na Tailândia, no Vietnã, barata mesmo, assim, um preço bem razoável, por R$10, R$11 você come um bom prato, um prato gostoso, às vezes menos até. E já a comida ocidental, tipo um hambúrguer, uma pizza, um espaguete, né, massa, que a gente fala é barato, aqui é o dobro do preço de uma comida local, é bem mais caro, às vezes mais do que o dobro, inclusive, né? Então, a gente tem tentado até para entrar mais na cultura, comer a comida local, mas de vez em quando, né, dá uma vontadezinha de comer um hambúrguer. Isso aí, pagando mais caro e com a insegurança, porque nem sempre é tão bom, né? Não é a praia deles, então o preparo, enfim, é diferente. Deixa dúvidas. Deixa eu só saudar minha amiga Dani Cassu, a Dani Morena, que entrou. A gente tava Bruna. sem manter contato há algum tempo, foi muito bom. E a Bruna, minha Bru já tinha entrado, agora foi a Bruna
Capel que entrou aí. Aproveitando que a gente está falando das diferenças, ou pelo menos das características do país, o povo aqui é muito gentil, tanto na Tailândia quanto no Vietnã. É um pessoal muito simpático, sempre está sorridente, muito atencioso, atende muito bem. O que acontece eventualmente é dificuldade de comunicação. Se você está num lugar realmente que tem pouco turista, tem pouca gente, que a gente tem ido nesses lugares, né, tem andado por ruas desse jeito, eventualmente a comunicação é um pouco difícil, porque eles não falam bem inglês normalmente, né? Aqui em Phangan, por exemplo, onde nós estamos aqui, a gente não tem problema nenhum, aqui é um local bem turístico, né? Uma ilha muito... tem bastante turista. Então aqui o pessoal fala bem inglês. Mas em locais que a gente vai normalmente procurando ver mais a cultura local, a gente teve um pouquinho de dificuldade de comunicação. Mas na mímica ali você mostra a manga, você mostra o abacaxi, diz o que você quer e a coisa sai, tá? Também entrando na parte das características locais, a questão dos golpes, talvez comentar? É verdade. Em Bangkok, né? Só Bangkok, lembrando. Pelo menos a gente percebeu só lá. Eu acho que a gente primeiro fala da segurança, tá, né? Que foi uma pergunta que fizeram também. Gente, a Ásia, assim, de forma geral, a gente não visitou todos os países aqui do Sudeste Asiático, até era a nossa intenção inicial, mas como a gente está fazendo essa viagem mais lenta, né? Então a gente acabou deixando de lado alguns países e a gente esteve em Singapura, na Tailândia, que é o país que a gente está mais explorando. A gente foi para Bangkok, depois nós fomos para o norte, para 2 cidades do norte, Chiang Mai e Shanghai. E agora a gente está aqui no sul, nas ilhas, né? Na região litorânea da Tailândia. Então, e o Vietnã, que daí a gente só foi para o norte do Vietnã. A gente não teve, assim, nenhuma sensação que fosse mínima de insegurança. É muito legal porque você se sente seguro, assim, sabe? Até por ver a atitude das outras pessoas, né? Então a gente repara em algumas coisas. Por exemplo, a questão da moto, né? Nossa, em Bangkok eu achei interessantíssimo. Tem muita moto, né? A gente mostrou algumas fotos e tudo mais. E o pessoal, então, para uma motinha do lado da outra, assim, centenas, talvez milhares de motos, se você olhar uma rua inteira. E volta e meia se encontra um capacete em cima da moto. Simplesmente o cara sai da moto, tira o capacete, põe em cima do espelho e vai para casa dormir. E volta no dia seguinte e o capacete está lá. Então são indícios, né? Sinais de boa segurança. De muita segurança. Então a gente anda de noite, a gente anda tranquilo, né? É claro que a gente evita também alguns lugares, mas de maneira geral a gente se sente bem seguro. Eu diria mais seguro do que eu me sinto andando na rua em alguns lugares no Brasil. É isso. Só que em Bangkok, antes de falar de Bangkok, eu vou dar um oi pro Júnior. Boa noite, casal sabático. Boa noite. Cris, que entrou agora também. Carolzinha. Cleo, meu amor. E aí a gente vai continuar falando de Bangkok. A gente já tinha lido em alguns blogs aqui que Bangkok tem alguns golpes e que era pra gente tomar cuidado com esses golpes. Assim, 95% da população é budista, os 5% que não são devem ser golpistas. Quem não é budista é golpista. Não, brincadeiras à parte, a gente não tem nenhum dado para afirmar isso, né? Mas é que os budistas, eles têm realmente, assim, virtudes, né? Que eu acho que não os levariam a praticar golpes. Mas a gente, infelizmente, acabamos até sendo vítima de alguns golpes aí, né? De um, né? No comecinho. De um no comecinho e um quase, né? Um quase. Um quase acho que não caiu fora. Por pouco, assim. Não caiu por pouco. Então o primeiro, você conta do primeiro? Conto o primeiro. O primeiro, veja o que aconteceu. Eu tinha, aqui na Ásia você não utiliza Uber, né? Na região aqui, pelo menos da Tailândia, Vietnã, você usa o Grab. É um outro aplicativo igualzinho o Uber, mas é outro aplicativo. O Uber não existe aqui. E nós chegamos no aeroporto, era 00:30, chegamos chegamos em Bangkok, né? Chamei um Grab, e o Grab ia levar ali 40 minutos para chegar ao aeroporto, é um pouco longe, ele ia parar num outro lugar. Nisso, a Paty saiu lá para fora, eu fiquei lá de dentro, tava quente pra caramba, ela saiu lá fora, dá uma olhadinha. Eu vi ela conversando com um cara lá fora, daí quando eu saí ali fora, o cara falou, Grab. Daí eu olhei o que vinha, ia demorar 30, 40 minutos para chegar, né? E o cara ia cobrar, o valor que ia cobrar era 360 baht, né? Só para vocês terem uma ideia,
O bar, R$1 compra 6,50 bars, mais ou menos, né? Então, 350 bars. Daí eu olhei para ele e falei assim, pô, ofereço 400, você levar a gente lá, não precisa ficar esperando meia hora o cara aqui, né? 50 bar dá menos de R$10, dá uns R$8. Aí o cara falou, tá bom, 400. Aí, antes disso eu tinha passado no caixa eletrônico e tinha pego o dinheiro, né? Daí entramos no carro, fomos, o trajeto era longo, foi o que, meia hora de viagem, talvez mais, né? Realmente é uma distância razoável. E a cidade também, apesar de ser de madrugada, tinha um movimento bom. Então a gente chegou no hotel e tira as coisas, estava cansado de viagem, né? Que a gente tinha. Então tira as coisas e tal, não sei o que. Peguei uma nota, dei para ele, né? E aí comecei a mexer nas coisas, de repente eu olhei para ele, ele olhando para mim com uma nota assim de 100, mostrando para mim, né? Na hora que eu dei para ele, ele pegou a nota, aí eu mexi nas coisas, quando eu olhei para ele, ele estava segurando a nota de 100. Puta, dei a nota errada, né? Peguei o 100, aí procurei a nota de 1.000, dei uma nota de 1.000 para ele, né? Que era 400 que a gente tinha acertado. Aí o cara foi lá para dentro do carro, voltou com 500. Daí eu falei, não, mas é 400, tem que devolver 600, né? Não sei o que, não tenho troco, não sei o que, não sei o que. Daí discutimos ali, mas vai fazer o que, né? Brigar com o cara, né? Que não vai te dar o 100. Falei, tá bom, morremos com mais 100. Então foi 500 a nossa viagem aqui, né? Que dá, sei lá, uns R$80, né? Aí saiu, o cara foi embora, nós entramos dentro. Quando eu entrei no quarto, eu pensei assim, falei assim, mas peraí. Quando eu tirei as notas lá do caixa eletrônico, eu tirei 5.000 e saiu 5 notas de 1.000. Eu não tinha nenhuma nota de 100. Aí caiu a ficha. Falei, filha da mãe, o sujeito. Eu dei a nota de 1.000 para ele rapidamente, né? Eu peguei do bolso, dei a nota assim muito rápido. Ele pegou, trocou pela de 100. E o mais interessante é que ele não disse para mim que eu tinha errado. Ele só olhou sorrindo. Eu deduzi que eu tinha dado errado, entende? Provavelmente se eu dissesse para ele assim, tá bom, é 600, você tem que me devolver mais 500, me dá esse 100, me dá mais 500, ele arrumaria os 500, né? Mas foi um golpe que a gente caiu e aí a gente perdeu, na realidade o que era 400 virou 1.400, né? Não, 1.400, isso mesmo. Então, além desse então, golpe, esse foi um golpe que a gente caiu. E depois a gente leu que é comum também, tem o golpe de você ir até um ponto turístico, chegar no ponto turístico, ele dizer pra você que aquele lugar alguém que tá ali na frente, que alguém que tá fechado, e aí o próprio tuk-tuk ou o táxi se oferece para te levar em outro lugar que é muito mais longe e tal. Outra coisa que eles fazem muito é quando você está negociando preço, porque você tem que negociar preço, e nisso o Grab ajuda, né? Esse aplicativo aí, tipo Uber, porque você primeiro vê o preço para depois negociar com o táxi ou com o tuk-tuk. Então você já tem uma noção de preço, né? Para poder negociar. E aí eles às vezes aceitam fazer por um preço mais baixo, mas eles dizem que vão passar por uma loja. E você tem que entrar numa loja. Tem que entrar numa loja que ele vai te levar lá para comprar alguma coisa. Então são coisas que a gente tem que ficar bem atento. E o outro golpe que a gente quase caiu. Esse é bem sofisticado. Esse foi mais difícil, né? Eu tinha uma sensação já no início que a gente estava passando por um golpe, mas o Geraldo nem de perto. Eu não notei no começo. Foi que a gente estava andando na rua e de repente começou a tirar fotografia e veio uma moça. E começou a perguntar se a gente... Uma nativa, assim. Da onde que a gente era, não sei o que, do Brasil. Ai, que lindo o Brasil, não sei o que e tal. E começou a dar um monte de dicas pra gente. Olha, tem um restaurante aqui que é bom, onde que vocês estão indo? Né? A gente tá indo em tal restaurante, esse é caro, não sei o que, isso é bom, isso não é bom. Hoje vocês têm que ir lá no festival, porque o festival hoje vai estar muito melhor que amanhã vai estar muito cheio. E tinha uma festa lá popular no dia. O Festival das Lanternas, né? Aquilo que a gente chama, o que eles chamam de Festival das Lanternas, que é a lua cheia de novembro. E tem um templo aqui perto, que é legal. E tem um templo que é bem próximo aqui. Nisso, quando ela tá dando todas as sugestões, aparece um tuk-tuk. Ela diz, olha, esse tuk-tuk aí é meu amigo. Ela chama o cara. O motorista é meu amigo. Por quanto que você leva eles almoçar num tal restaurante e depois no templo tal? Aí o cara pega e diz que faz tudo por 50 bar. Fica esperando a gente no restaurante e leva a gente no templo por 50 bar. 50 bar dá mais ou menos o que? Uns R$8, né? Mais ou menos. Putz, a gente tava super cansado, era o nosso primeiro dia ali e tal. Vamos.
Quando a gente chegou no restaurante, eu já falei assim, escute, a gente tá meio que deixando de se levar aqui, né? Porque a gente já tinha combinado que hoje a gente ia descansar, a gente tinha umas coisas pra fazer, era o nosso primeiro dia, a gente tava super cansado. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer pra ele que a gente não vai continuar com ele. Beleza, beleza. Quando a gente saiu e disse pra ele que a gente não ia continuar, que a gente ia pagar o valor integral, mas ele que nos levasse pro hotel, ele falou, não, é muito rápido, o templo é bonito, não sei o que e tal. A gente foi até o templo. Quando a gente chegou no templo, a gente tava entrando, tinha um senhor de uma aparência assim, sabe aquela pessoa com uma aparência um idoso, boa? Assim, bem, nossa, tinha uns 70, 80 anos. Ele pegou e falou pro Geraldo assim, Não, eu cheguei e perguntei para ele até se tinha algum protocolo na entrada. A gente sabia já de tirar o sapato, esse tipo de coisa e tal. Mas daí ele foi muito gentil, começou a conversar comigo e a gente começou a conversar. Ele falava um bom inglês e aí ele contou que ele estava saindo de férias também. Contei da nossa viagem, ele contou, estou saindo de férias também. E eu fui numa agência de viagens aqui do governo que hoje está dando 30% de desconto. Eu fui hoje de manhã, bem legal, não sei o que, Parará, Biririu. Me mostrou onde era do lado, por coincidência, do lado do nosso hotel. Por coincidência, né? Podia ser longe, mas era do ladinho. Aí nessa, eu peguei e quando a gente saiu, a gente entrou no templo, quando a gente saiu do templo, o Geraldo falou assim, quem sabe a gente não vai nessa agência para fazer reserva? A gente estava procurando hospedagem para a próxima cidade. A gente já deixa reservado lá. Porque a gente perde algumas horas sempre procurando transporte, hospedagem, esse tipo de coisa. Falei, de repente a gente faz a reserva lá e se o preço for bom, né, fazemos lá. Quando a gente chegou na agência de turismo, veio uma moça nos atender. Eu já achei muito estranho, porque assim, era tudo super bagunçado, umas crianças deitadas no sofá, uma bagunça. Mas ela veio e começou. Quanto tempo vocês vão ficar na Tailândia? Pra onde que vocês vão? E já fez uma programação para 30 dias. Começou a rabiscar e dela diz, então, vocês vão ficar 4 dias em Bangkok, não sei quantos dias, não sei aonde, não sei quantos... Vamos por Laos, vamos não sei o quê. A gente vai ficar uma semana em Bangkok, a gente já tem reserva aqui. Não, uma semana é muito aqui em Bangkok, vocês já vão pra não sei aonde, daí vocês pegam um trem não sei da onde, não sei da onde. E aquilo começou a me dar uma aflição, e de vez em quando eu falava alguma coisa pro Geraldo e ela entendia espanhol. Então ela na hora, assim, mulher super rápida, ela já falava assim, não, isso não é muito caro, isso não sei o que e tal. Aí, nessa, eu peguei, ela começou a ligar para fazer as reservas, e o Geraldo, nessa, se animou, porque falou assim, nossa, quem sabe a gente, pela primeira vez nessa viagem, a gente já deixa assim planejado, né, vários dias, porque a gente vai planejando aos poucos, isso também é um pouco cansativo. A gente já deixa planejado vários dias. E nessa, eu meio desconfortável com aquela situação, a gente até teve um certo embate ali num determinado momento. O Geraldo foi tentar transferir dinheiro para reais para Bah, para pagar tudo que ela estava reservando. Não, na realidade a gente tinha reservado a nossa programação que ia pagar ali, eu acho que era umas 2 semanas. Ela estava tentando botar uns 30 dias para nós, Laos e Vietnã e tudo mais, daí falando 2 semanas. Aí tentamos, não conseguimos, né? Dando uma resumidinha, porque a gente está com um tempo meio curto. Tentamos, não conseguimos, não consegui fazer a transferência financeira na hora. E daí a Patrícia falou, é um sinal. Daí eu falei, então tá bom, é um sinal. Aí eu disse pra ele assim, olha, é um sinal pra gente não fazer. Pra gente não fazer. Eu tava muito desconfortável. Encerramos o assunto. E daí eu falei pra ele, isso aqui tá cheirando a golpe. Porque a primeira moça lá que tinha nos abordado na rua, ela tinha falado em agência de turismo, em Tourist Information. E foi a mesma expressão que o cara lá do templo usou. Eu falei, isso tá cheirando a golpe. O Geraldo, não, imagina, desde a primeira moça. Não, a primeira moça, o tuk-tuk, o velhinho tão confiável e tal. Eu falei, gente, tá muito certinho assim. Daí eu cheguei no hotel, voltamos, né? A gente recusou, ela insistiu, mas a gente recusou. Cheguei no hotel, fiz uma pesquisa e realmente não é muito divulgado, porque tem vários sites que diz golpes em Bangkok. Mas eu achei um que falava sobre esse daí, a lista toda, desde a mulher na rua até o velhinho lá, até o velhinho no templo e a Tourist Information. E diz o seguinte, que se você comprar, não é que você não vai ter nada, você vai ter, mas você não tem da qualidade que você esperava, se você tentar ligar para eles para tentar mudar alguma coisa, você não consegue. Diz que tem gente que leva a polícia lá, daí consegue uma parte do dinheiro de volta, né? Mas é rolo. É tipo de coisa assim, é rolo, né?
Então é um golpe. Então, mas não caímos, né? Fomos salvos ali. Mas tem vários tipos de golpes, então se alguém vier para Bangkok, é bom dar uma lidinha na internet sobre isso, tá? É importante também que isso parece um contrassenso à história da segurança. Porque vejam, esses que a gente chama de golpe são situações em que ele te engana para você dar o dinheiro para ele. Ninguém vem roubar o dinheiro de você, entende? Então, aquele lance que a gente entra num templo, entra numa casa, entra num restaurante, tira o sapato e deixa do lado de fora, ninguém rouba o sapato teu. Tá lá o teu sapato, tá lá as tuas coisas, entende? O golpe você tem que dar o dinheiro para eles te enganam para você dar o dinheiro. Parece ser uma coisa ética, né? Não mesmo. Um tipo de moral, sei lá. Gente, a gente contou essa história super comprida e nisso entrou um monte de gente aí, Pedro Porto, Pedrinho meu, meus primos aí, a tia Cleusa, várias pessoas, Andréia, e eu acabei não conseguindo cumprimentá-los todos, me perdoe aí, mas passou, tá? Isso. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar aqui então, até porque a gente se enrolou um pouquinho nessa história aí, né? A pior comida, problema de saúde. Problema de saúde, a gente não tinha tido nenhum. E aí até o dia que eu falei pra minha mãe, nossa, essa viagem tá sendo maravilhosa, a gente não teve nenhum problema de saúde. E daí no dia seguinte eu acordei com uma dorzinha de garganta, a dor de garganta evoluiu, passou por uma dor muito forte de garganta, um mal-estar muito grande, não era Covid. E aí eu achei que precisava de um antibiótico e pedi e resolvemos daí acionar o seguro. Em outra live eu acho que eu comentei já sobre isso, né? Passagem aérea é uma das poucas coisas que a gente compra com cartão de crédito brasileiro, né? O resto tudo a gente usa o Wise, porque passagem aérea tem os seguros que nos ajudam numa situação dessa, inclusive o seguro de emergência de viagem, né? Isso. Daí que acionamos o seguro. Aí acionamos o seguro, o atendimento foi super bacana, assim, tinha opção de consulta online, teleconsulta, ou, não vamos esquecer de responder aqui sobre o remédio, teleconsulta, consulta online, ou a consulta presencial normal, que daí a gente poderia fazer numa clínica credenciada, ou ir numa clínica não credenciada e depois pedir o reembolso. Mas eu acabei optando por fazer uma teleconsulta em português, então o médico era português, a gente fez a ligação, menos de 5 minutos, sei lá, 2 minutos depois ele retornou a ligação, funcionava assim. A gente mandou fotos para ele da minha garganta, tiramos as fotos lá para convencê-lo a uma receita de antibiótico. Ele disse que não era o caso, que ele tinha examinado. Aí eu falei, não, eu vou mandar sobre outro ângulo, com outra iluminação. Ele falou, não, realmente não é o caso. Continua com anti-inflamatório, que eu já estava tomando. Então, respondendo a pergunta, sim, anti-inflamatório a gente conseguiu comprar sem receita, como no Brasil, mas antibiótico ibuprofeno, não é qualquer anti-inflamatório. Mas antibiótico a gente não conseguiria, precisaria da receita médica. Nós tentamos nimesulida, né, que eu fui tentar. Nimesulida não podia comprar. Não podia. Não, então, mas ibuprofeno podia. Também não daria certo. E aí, mas aí logo em seguida ele mandou a receitinha mesmo, então teria mandado do antibiótico, né, mandou a receita por e-mail, e eles encaminham também essa receita para uma farmácia próxima. Então é bem tranquilo, né? A gente ficou muito na dúvida com relação ao seguro-saúde, a gente não contratava uma parte além desse do cartão, mas aí a gente leu toda a pólice, achou que era bem completinho, que não precisaria. E realmente nessa única oportunidade que a gente precisou aí, eu acho que atendeu bem, foi bem bacana, tá? Isso. Como foi ficar o tempo todo junto? Essa pergunta sempre vem, gente. A questão do relacionamento, como foi ficar o tempo todo junto. Eu lembro lá na primeira live que a gente fez, que a gente disse assim que não necessariamente a gente precisaria ficar o tempo todo juntos, que a gente estava assim, assumindo a possibilidade de um ou outro um dia tá meio, né? Não aguento mais esse cara aqui do meu lado, não aguento mais essa mulher. Vou ficar andando sozinho. Um dos dois sair, fazer uma coisa diferente, sozinho. A gente tinha assumido isso como uma realidade. Mas pra falar bem a verdade pra vocês, a gente não fez isso nenhuma vez. Um bom sinal. A única vez que eu saí sozinho foi quando ela tava doente, eu saía pra comprar remédio ou comprar comida, que ela não tava muito bem. Isso, foi esse dia aí que ele saiu 2 vezes pra ir na esquina e voltar. Então eu acho que isso é um bom indício, né? A gente não tem saído sozinhos aí, não tem sentido vontade de sair. A resposta está aí, né? Os problemas de relacionamento não surgiram. Isso. Como foi lidar com moedas de valores tão diferentes? Essa é a resposta para o Geraldo. O que acontece é que aqui na Tailândia
o baht é R$1 dá mais ou menos 6,5 bahts. Já no Vietnã, R$1 dá 4.500 dongs. Lá a né? gente é muito rico, é tudo Lá milhões, é tudo milhões. milhão. 1 milhão, 2 milhões, 3 Então, milhões. essa variação de valor, de unidade financeira atrapalha um pouquinho, né? Quando a gente chegou aqui na Tailândia, a gente se acostumou com o dinheiro da Tailândia. Quando foi para o Vietnã, teve que se acostumar com 1 milhão. Quando voltou para cá, teve que se acostumar de novo. Então, no começo, a gente dá uma traduzida, uma convertida para euro, para real, para tentar ter uma noção do valor daquilo que você está comprando, né? Do alimento ou do hotel. Mas com o passar do tempo, você vai se adaptando. Hoje, por exemplo, a gente fala em baht e não precisa mais converter para outra moeda. Você tem uma noção se está caro, se está barato, se está bom, se não está bom. Tá? E teve também a fase da Europa, né, que a gente viajou pelo leste europeu, quem não estava aqui ainda, tem destaque lá de todas as cidades que a gente passou, dá uma olhadinha. No leste europeu existem muitos países que não utilizam o euro ainda, que estão no processo para utilizar o euro. Então ali também a gente mudou várias vezes de moeda, com cotações diferentes e tal. Exige uma adaptação a mais, né? Uma atenção a mais aí com relação a dinheiro também. Também tinha valores bem diferentes em relação ao real, né? Mas a gente se adapta, vai mexendo, vai se adaptando, né? Olha que bacana os comentários. Primeiro da minha mãe, dizendo que deu tudo certo, que foram as orações dela. Com certeza, minha mãe, foram suas orações. Não tenho dúvida disso. E a Bru dizendo que parece que a gente tá conversando lá em casa. Isso aí, Bru. Nossa, como a gente vai ter coisa para conversar lá em casa, hein, Bru? Maior perrengue? Família toda assistindo aqui. Oi, Rê. Manda um beijo para todo mundo. Maior perrengue. O pessoal gosta de perrengue, né? Isso já foi comentado, a Patrícia já comentou um tempinho atrás, né? Acho que no Stories. Né? O maior perrengue a gente passou justamente porque eu acho que nós estávamos muito seguros com relação a tudo da viagem. E antes a gente checava tudo em várias fontes, se era preciso isso, se era preciso aquilo, né? Para entrar num outro país. E dessa vez eu fui atrás de uns blogs que diziam que para o Vietnã o visto era um visto on arrival, né? Você chega e tira o visto no lugar, lá no aeroporto. E aí, por sorte, uns 3, 4 dias... daí a gente tinha verificado que o visto também poderia ser retirado online. Isso. E que aí pouparia tempo lá no aeroporto e tal, a gente poderia já entrar no país com o visto. Isso, a gente comprou passagem, e daí eu lembro exatamente, a gente tava comprando passagem, eu falei pro G, agora dá uma olhada no visto, Aí ele foi ver e falou, não, vamos fazer o visto, só que precisava de fotografia e tal. E a gente tava em contato com uma família super querida lá de Recife, que tava na mesma cidade que a gente se seguia aí, reciprocamente, e a gente ia se encontrar. E eu mandei mensagem pra ela, eu falei assim, olha Camila, a gente tá aqui tentando se organizar para encontrar vocês, mas a gente vai tirar fotografia pro visto e tal, para tentar fazer o visto. Ela falou, não existe mais visto on arrival pro Vietnã, tem que tirar o visto antes mesmo. Mudou tudo depois da pandemia, eles tinham ido pro Vietnã. Quando a gente foi ver, era isso mesmo, precisava do visto antes. Ele demorava 3 dias úteis para ser expedido. A gente estava exatamente no limite dos 3 dias úteis. Era um sábado e a gente ia viajar na quinta, né? Então tinha segunda, terça e quarta. E ela tinha nos alertado dizendo o seguinte, olha, eles estão demorando, atrasando um monte. Tem gente que está esperando 15 dias, 20 dias para vir esse visto. Então façam hoje mesmo e tal. A gente correu, fez, mas sem nenhuma segurança de que ia vir, né? E de fato, a gente foi para o aeroporto. A gente ia pegar um voo de Chiang Mai para Bangkok e de Bangkok para o Vietnã. Quando a gente chegou em Bangkok, na quinta-feira, o visto ainda não tinha chegado. A gente aí pensou, bom, não vamos conseguir embarcar. Perdemos a passagem para o Vietnã, né? Claro que não é assim tão calmos. Nessa hora a gente fica, pô, que mancada, né? Perdemos a passagem para o Vietnã. E aí eu comecei a procurar já hotel em Bangkok pra gente passar uma noite e decidir o que a gente faria na sequência. Bem, o que aconteceu então? Nessas alturas do acontecimento, o nosso voo era 1h15 e isso era meio-dia, tá? A gente comeu alguma coisa ali, meio-dia e meio, eu fui no banheiro. Quando eu tô no banheiro, o Geraldo começa a gritar na porta, Paty, venha logo! No aeroporto. Venha logo! Paty, você
tá me O aeroporto ouvindo? enorme E eu de Bangkok. gritando do lado de dentro, eu tô te ouvindo, mas eu tô no banheiro. Venha logo! E eu já sabia, não imaginei que era o visto, né? Aí saí correndo, isso, gente, já era assim, nosso voo era 1h15, devia ser, sei lá, 20:01. A gente ainda tinha que fazer check-in. Não tinha feito nada. Não tinha feito nada. Tinha que O despachar visto bagagem. tinha vindo, daí É. a gente foi. Daí foi, gente, Não, e daí a correria, gente correria. teve que passar pela segurança, depois teve, em Bangkok você tem que passar pela imigração, pela saída, né, do país. Na saída eu já vi uma fila enorme, falei, isso aqui não vai dar certo, conversei com uma menina ali, ela já mandou a gente num fast track, num canto lá, a gente foi, passou. Eu sei que o nosso portão, olha, é impressionante. Você olhar uma plaquinha assim, quando você já está suado e cansado, você olha a plaquinha dizendo assim, portão tal, 15 minutos para chegar lá. E o tempo correndo, eu fui correndo na frente, a Patrícia ficou para trás, e fui correndo na frente e falei, eu seguro o avião, né? Sei que entramos no avião suado. Fomos os últimos, Fomos os assim. últimos a entrar, entramos suados. Acho que foi sem dúvida o maior perrengue. Foi o maior perrengue. Deixa eu só fazer umas saudações aqui. A Fábio, minha chefa, tá aí. Oi, Fábio, que delícia ter você aqui. A Vani, professora linda, você também é linda, minha querida. E minha mãe tá dizendo aqui que meu pai quer saber sobre a beleza dos templos. Bem, pergunta chegando agora, então vamos falar da beleza dos templos. Tem uns templos que são realmente assim, muito lindos, nenhuma foto, nenhuma imagem, nenhuma nada. É um troço demonstra o que é, né? São realmente muito bonitos mesmo, um muito diferente do outro, porque eu tinha a impressão antes, quando eu pesquisava, né, quando a gente estava pesquisando para viagem, que eles eram muito parecidos, assim, né, sempre com o Buda lá e tal, o Buda douradão, mas não, eles são realmente muito diferentes, assim, os acabamentos, alguns muito caprichados nos acabamentos. O detalhe então, é impressionante. Você fica olhando a parede, assim, o detalhe da parede, da porta, é incrível. E eu acho que pra mim, assim, o que foi também para além, né, dessa beleza estética, das construções, é ver o povo praticando o budismo, né? É muito bonito, assim, porque é uma prática, não sei se a gente pode, tem gente que chama de religião, de filosofia de vida aí, mas vamos falar que é uma religião, muito cheia de rituais e de rituais muito singelos, né, o gesto de se abaixar, ao mesmo tempo que é parecido com outras religiões, a maneira como eles fazem de uma forma muito tranquila, é tudo muito zen, isso é muito bacana. Muito bacana. Então isso me tocou muito, né, ficar ali observando as pessoas, porque a gente fica ali, os turistas ficam com as pessoas que efetivamente estão ali por um motivo, pelo motivo pelos quais aqueles templos todos existem. Mas são maravilhosos, é muito bonito. Maravilhosos, é algo assim único, muito impressionante. E outra coisa diferente dos templos é que eu imaginava assim, a gente vai no templo tal, né, Chao Pra, blá, 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 sei lá o nome. E a gente ia chegar lá e ia ter uma construção que era o templo. Não, os templos geralmente é um complexo. Um lugar, um pátio grande. Vários prédiozinhos. Com vários templos. Né? Na verdade não é um templo só. São tem vários locais. Várias construções lá que servem para oração. E daí tem alguns que tem lugares próprios para meditação. E sempre aqueles monges andando ali no meio. Nossa, a sensação é muito legal, é muito bom. O Adriano entrou. É muito bom. Oi, Adriano, tudo bom? Vamos lá então. Coisas interessantes da Tailândia. Golpe de Bangkok, segurança, povo gentil, comida, diferente de alimentação, Bangkok e Hanoi, comida de rua. Vamos falar de coisas interessantes primeiro? Então fala. Então tá. Coisas interessantes da Tailândia. Bom, gente, a Tailândia é um lugar muito diferente. É muito diferente e ao mesmo tempo tem muita coisa parecida conosco, assim, em termos de clima, né? Tem um clima tropical, parecida conosco, não curitibanos, né, gente? De clima de conosco, Brasil, sei lá, São Paulo acima. É um clima tropical, então tem umas frutas muito gostosas, tem... Nossa, a manga é maravilhosa. Tem umas coisas assim que parecem, que lembram, né? Muitas vezes se a gente estivesse viajando lá pelo Nordeste. Mas tem algumas coisas que são muito peculiares. Eu acho que as pessoas que fazem toda a diferença. Eles estão o tempo todo sorrindo. É muito difícil, muito difícil. É exceção de exceção você se defrontar com alguém assim que não esteja nesse espírito de sorriso,
de servir, de, sabe, o próprio gestual, né, de agradecimento. Eles, obrigada é concucar para mulher e concucar para homem. Então, esse concucar, esse cá, ele serve para várias coisas, depois a gente começou a reparar, né? E mesmo quando eles falam em inglês, tem o cá, que dá aí todo o tom do próprio jeito de ser, né? Então, por exemplo, às vezes eles falam assim, thank you, cá, ok, cá, good morning, cá. Então, às vezes eles colocam esse cá no finalzinho aí, inclusive das palavras que pronunciam em inglês. Gente, é único, assim, a maneira do povo ser mesmo é muito diferente, né? Hábitos como tirar o sapato para entrar em vários estabelecimentos, isso inclui restaurantes, hotel, na recepção do nosso hotel aqui não se entra de sapato. Você tira o sapato antes de entrar. Deixa lá, esses dias eu entrei numa loja meio desavisada, a moça veio pedir para eu tirar o sapato, né? Que eu tava dentro da loja de sapato, não tinha visto a placa, então tem que estar sempre atento a isso. Não são todos os lugares que tem esse lance no hotel e nos restaurantes, mas em vários lugares tem isso, tem que estar atento. Tem que seguir. O que mais que a gente tinha, assim, Aqui, ó. de muito diferente? Trânsito, é caótico em Bangkok. Outra coisa que a gente achou muito legal é que, assim, o trânsito aqui nas ilhas não, né? Aqui são as motoquinhas e tal, é tranquilo. Mas em Bangkok, o trânsito é o ó do Borogodó, assim, muito fluxo a gente botou e tal. alguns filmes aí, é impressionante. Muito fluxo. E a gente sente um pouco quando a gente estava vindo da Europa, depois a gente foi para Singapura, que o trânsito é bem organizadinho. Quando a gente chegou em Bangkok, por exemplo, faixa de segurança, a gente fez até alguns vídeos, né? Acabamos não publicando. Não serve pra nada, assim, gente. A gente tem que se meter no meio e a gente mesmo sinalizando para eles pararem, senão você não atravessa a rua. Mas você não ouve ninguém buzinar. Não tem buzina. Em Bangkok. É uma coisa assim... Não tem. A gente ouviu assim buzina, mas a gente contou quantas vezes, e não sei lá, vimos 3 acidente de trânsito também, né? E também não tem acidente de trânsito. Não vimos nenhum acidente de trânsito. E não tem estresse. Apesar de ser um trânsito louco, não tem estresse. Diferente do Vietnã, né? Vocês lembram dos filmes que a gente postou agora, lá? Hanoi, no Vietnã, o trânsito é caótico também, mesma coisa. Só que o cara já entra na motinha buzinando. Ele senta e aperta a buzina. O pé. Não, e é diferente, porque dá a impressão às vezes que não tem muita mão a rua, eles vão e voltam pelo mesmo... Não sei, é diferente, sabe? É um caótico diferente, assim, que beira a insegurança até. Mas também não teve... A gente não viu acidente. Oi, Paty, tudo bem? Paty Assunção. O que mais aí que o povo perguntou? A Orsi entrou ali também. Hospedagem. A hospedagem aqui na Ásia, exceto Singapura, né? Singapura é uma exceção. Singapura foi um dos locais mais caros que a gente foi. Mas na Tailândia e no Vietnã os preços são bem razoáveis. É claro que você pode pegar um hotel que seja mais caro que um hotel na Inglaterra. Isso existe, tá? Mas você consegue um hotel bom. Nós estamos aqui num hotel bem legal aqui, nossa, é um resort, tem piscina na beira da praia, tem uma varandinha legal, o quarto é bem grande, dá pra gente fazer várias coisas. Então, como assim dá pra fazer várias coisas? Dá pra trabalhar. Dá pra fazer lives. Dá pra fazer lives. Então, mas aqui os preços são bem melhores, então a comparação é bastante grande. Eu vou comentar um pouquinho sobre preços um pouquinho mais no final, mas aqui é um dos lugares mais baratos que a gente ficou, né? Então, os hotéis, hospedagem e alimentação aqui na Tailândia e no Vietnã, em média, são menores do que na Europa, Singapura e Reino Unido, com certeza, são bem menores, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Deixa eu saudar a Dani Rocha, que entrou, minha amiga querida. 5,49. Custo, qual é o local mais bonito e interessante? Não, tem uma coisa que eu queria falar aí, de uma pergunta que a gente não falou. Qual? O que foi? Acho que foi tudo. Sobre as compras. Isso é uma pergunta que sempre vem. A pergunta, na realidade, foi sobre lembrancinhas, né? Se a gente tem comprado lembrancinhas. Gente, a gente tá viajando com um mochilão de 40 litros. Há quase 6 meses, há 5 meses. Então, não tem compra.
nem Não de cabe. lembrancinha, Não cabe. nem cartão postal, nem imã de geladeira, a gente comprou uns, né? Imã de geladeira a gente comprou alguns. Eu tenho o costume das minhas viagens anteriores de sempre comprar copinho de shot. E eu tenho centenas de copinhos de shot em casa. E aqui eu não comprei nenhum, porque não tem condições. Não, às vezes eles olham que lindo esse copinho. Eu falei, esquece o copinho, meu amor, não tem como. O gordo não tem volume. E o pouco que a gente comprou, né, porque quando a gente saiu da Europa e veio pra cá, a gente saiu de um clima de, sei lá, 18, 17, 16 graus, pra chegar aqui a 32, 37, a gente pegou em Singapura. Então eu me desfiz de algumas roupas de inverno, eu já trouxe roupas que eu ia me desfazer sem muita dor no coração, para poder repor e comprar umas saias para entrar nos templos, né? Porque precisa entrar com saia comprida, que cubra o joelho, eu não tinha trazido. Mas é isso, para entrar tem que sair, entendeu? Não tem negociação, né? É isso. Então não, a gente não comprou lembrancinhas e pra gente mesmo, nossas compras se resumem a pasta de dente, a gente comemora quando a gente compra uma pasta de dente. Falar em pasta de dente, onde a gente comprou uma pasta de dente por engano com sal, gente. Salgado. O Geraldo gostou. Eu tive a impressão que eu estava escovando o dente com feijoada. Não foi bom. É uma pasta de dente com sabor normal, só tem sal dentro dela. Eu estou usando e achei interessante. Eu comprei, eu acho que 2 camisetas. Acho que foi isso. 2 camisetas para substituir 2 também, que eu achei... Que acabaram, né? Porque as coisas acabam. A gente está usando sempre as mesmas coisas. Lava, acaba. Isso. É isso aí. Uma pergunta que fizeram pra gente aí sobre os custos, né, da viagem. É um assunto delicado, não porque a gente não queira aqui revelar quanto que a gente tá gastando, nem nada disso, mas é porque os custos, eles variam muito, de cidade para cidade, de opções de modelo de viagem para modelo de viagem. Então, a gente achou mais objetivo, em termos de informação, a gente dá alguns exemplos para vocês aqui, né, considerando sempre que a gente está viajando barato, mas não no estilo assim, mochileiro roots, né? Esses dias eu vi um rapaz que fala sobre viagem, sobre mochileiros e tal, e ele classificou os mochileiros. Eu falei, qual a gente se encaixa aqui? Então tinha o mochileiro raiz, o mochileiro... Qual que era que eu falei que a gente era? Mochileiro raiz, gourmet... e luxo, sei lá, a gente é o do meio ali, não lembro se era gourmet, se era, mas a gente era do meio, tá? Então a gente não tá sempre compartilhando quarto e banheiro, mas a gente já compartilhou, né? Mas quarto nunca, né? Quarto não, banheiro a gente compartilhou várias vezes na viagem. A gente ficou no hostel, mas a gente alugou um quarto no hostel. Ficou em hostel com um quarto privativo, né, de casal. Privativo, então é diferente, eventualmente, do mochileiro que vai e fica num hostel, num quarto com mais gente, né? E também a gente não priorizou o hotel, a gente tinha um orçamento para hospedagem e se a gente não encontrasse um hotel pra gente ficar só nós dois no mesmo quarto lá, ou um apartamentinho, a gente foi para homestay várias vezes, né? A gente alugou quarto na casa das pessoas. Quem tá nos acompanhando aqui sabe das vezes que a gente fez isso. E numa boa, daí compartilhando o banheiro com a família ou com outros hóspedes que eventualmente estivessem na casa, tá? Então, é um ritmo de viagem que é o nosso ritmo, né? Foi o que a gente encontrou aqui. Então, a gente vai falar pra vocês aqui E depende da região também. Por exemplo, na região da Europa e do Reino Unido, onde a gente conseguiu um local... Praticamente todos os locais que a gente ficou tinha cozinha. A gente já procurou isso, né? Porque daí a gente podia cozinhar, podia tomar café da manhã. Geralmente a gente tomava café da manhã e jantava em casa, né? E só fazia o almoço, só almoçava fora, porque eventualmente você estava longe, fazendo uma visita e tal. Já aqui na Ásia, não tem isso disponível, a gente não conseguiu achar isso. E como os hotéis aqui são mais baratos, a gente tem ficado então aqui em hotel. Então aqui na Ásia, por exemplo, estão fazendo todas as refeições fora. É diferente de um lugar para outro. Mas o custo da Ásia é menor que o custo da Europa, de qualquer maneira. Aqui a gente faz uma refeição por 2 euros, né? Um almoço e janta, 2,5 euros, 3 euros. Cada uma boa refeição. Então, né, isso. Fora daqui... Então, comentando aqui rapidamente alguns valores, eu tenho estatísticas dos locais que a gente foi, e eu acho que o custo que pega mais é hospedagem e alimentação. O resto é variável, né? Você vai fazer um passeio, né? Vai alugar um carro, alguma coisa, eu acho que daí depende de pessoa para pessoa. Mas
Hospedagem e alimentação, que é o que pega mais, pelo menos no nosso caso, é onde pegou mais, né? Perto de 80% do nosso custo geral é hospedagem e alimentação. Então, varia muito. Vejam, a hospedagem mais cara que nós pegamos foi em Colônia, mas foi porque era nosso aniversário de casamento e nós ficamos 4 noites lá e a gente resolveu pegar um hotel mais caro. Falei, não, vamos pegar alguma coisa um pouco mais cara. Não era um hotel de luxo, gente, não era de luxo. Era um hotel. Era um hotel de cara na Europa, acho que foi o único lugar que nós ficamos em hotel, né? Foi. O resto tudo era homestay ou apartamento. Ou apartamento, Airbnb. E então a gente pagou um pouquinho a mais para ficar num hotel e a hospedagem foi R$600 por noite. Tá? Então veja, não é barato, é bem caro, né? E não era um hotel de luxo, era um bom hotel, tinha um café da manhã legal, mas R$600 por noite. Tá? Agora, pega Ao Nang, por exemplo, que é uma cidade aqui da Tailândia, praiana, bem bonitinha, bem gostosa. Nós pagamos o hotel R$100 a noite. O hotel. Um bom hotel, um hotel legalzinho, um quarto grande, né? Aqui em Koh Phangan, que nós estamos num quarto muito legal, num resort, é uma ilha, beira da praia, a gente anda aqui, o bar do hotel fica na areia. Tá? A piscina fica, sei lá, 20 metros da praia. Você sai da piscina e vai para a praia. Tá? Nós estamos pagando R$180 a noite. Então veja a diferença de um para outro. E outra, né? Coisa, R$180 porque a gente pegou algumas diárias num preço maior, porque agora perto do ano novo aqui os preços explodiram. Mas quando a gente chegou a reservar uma das semanas que a gente reservou aqui. A gente chegou a reservar por €26, que daria aí R$100 também, R$120. Isso. Tá? Então, varia bastante. Então, varia muito, sabe? Então, o mais caro que nós pegamos então foi Colônia, foi 4 dias, né? E a gente tinha consciência disso, próximo de R$600 a hospedagem por noite. E o mais barato que nós pegamos foi em Ao Nang, que nós ficamos um tempinho um pouquinho maior, foi R$100 a noite, como eu comentei. E aqui nas ilhas, em Koh Phangan, que é onde nós estamos, uma ilha que é uma ilha grande, mas tem um certo conhecimento turístico, né? Vem bastante turista para cá, R$180 a noite. Então, realmente tem uma diferença muito grande de um para outro. Então, depende para onde você vai, né? E também é claro que, mesmo aqui em Koh Phangan, você consegue um hotel por R$500 ou R$600 a noite também. Depende do hotel que você vai pegar. Mas esse que nós estamos é muito bom, bem legal, é num resort, um lugar tranquilo, e a 180. Tá, só para vocês terem uma ideia, Glasgow, a gente ficou num hotel, numa hospedagem, né? Não era boa, não era péssima, mas não era boa, a localização não era boa, enfim, com várias questões aí. Nós tivemos um custo diário em Glasgow entre esses dois itens, tá, gente? Alimentação e hospedagem. R$729 por dia. Isso. Hanoi, hospedagem melhor, provavelmente comendo melhor, a gente teve um custo de R$243 com esses dois itens. Por dia. Nós dois. Então, a variação é muito grande, né? Então, eu acho assim, eu gostaria de fazer uma viagem assim, gostaria de fazer... Tem que ver para onde você vai. Para onde você vai. Sabe? Se você vai para o Reino Unido ou para a Europa... Isso. Você vai gastar. E a gente ainda, fazendo uma ressalva, né? Eu lembro que a gente saiu do Reino Unido, quando a gente chegou na Alemanha, a gente se achou, assim, muito rico. Porque, a gente entrava no mercado e falava, meu Deus, que barato isso e tal, olha porque isso, que barato. É muito caro. Porque era muito mais caro. Quando a gente saiu da Alemanha e foi pro leste europeu, a gente teve essa sensação novamente, né? De que a gente tinha enriquecido. Porque leste europeu é muito mais barato do que a Europa Central. E depois de lá pra cá, nem se fala, né? Hoje a gente tem... A Maria quer um urso de pelúcia tamanho grande, mas tem que ser da Tailândia. Pode deixar, a gente tá levando, Maria, espera. Alguém perguntou se a gente não pensou em comprar coisas e mandar para o Brasil. Gente, a gente não tem muita energia também para essas coisas, sabe? Eu acho que quando a gente imaginou essa viagem, as compras, elas estavam completamente fora
do nosso foco. A gente não pensa nisso. Não é algo que a gente fique assim lamentando por não fazer compras ou não, a gente não pensa em compras. A gente pensa em compras quando a gente precisa de alguma coisa, realmente precisa, tá? Então, pode ser que daqui a pouco, como a gente vai ficar agora 20 dias aqui, eu só tenho um biquíni que eu acho que eu preciso de um biquíni. Mas também tô assumindo que eu vou ter um só, vou lavar à noite, vou pôr de manhã ele vai estar seco e enfim, é isso, tá? A gente não é algo que a gente fica aqui pensando como é que a gente vai mandar as compras, como é que a gente vai fazer pra... não é o caso. Não é. Não é o caso. Tá? É uma energia que a gente não tem despendido energia com isso. Então a gente nem pensou, já fizeram essa sugestão pra gente de mandar, né, enfim, pagar um transporte. Acho que financeiramente, dependendo do que você comprar, até vale a pena. Mas depende, não é algo porque que a gente tá o pensando. custo também para mandar para o Brasil também não é barato, né? Não é algo que a gente está pensando em fazer. Se vale a pena, né? Bangkok é uma região, Bangkok é famosa pelo custo dos equipamentos eletrônicos, que lá é um pouco barato, é um pouco mais barato, eventualmente. Preço dos Estados Unidos um pouco mais baixo, eu acho. Então, talvez até a gente vai voltar para lá, quando a gente for voltar para o Brasil, a gente vai ter que passar por Bangkok. Aí a ideia é ficar lá alguns dias, de repente 2, 3 dias, talvez até compre algumas coisas a mais. Mas vai ser só na última cidade, porque não é como a Patrícia falou, a gente realmente não pensa no assunto. Não é algo que a gente está pensando. Estão perguntando sobre a nossa casa, né? Os pets, a gente infelizmente perdeu os nossos pets ano passado. Então a gente tava sem cachorrinho, tava sem pets. O Pablito, que é o nosso papagaio, tá na casa do meu irmão. E os custos sim, né? Reduzem muito, muito, muito. A gente tá com custos mínimos, assim, para manter a casa. Beijos no casal aqui de Maceió. Beijo, um outro aluno aí que foi morar em Maceió. Isso aí. Pessoal, eu acho que a gente respondeu todas as dúvidas, né? Se vocês quiserem trocar... Tem uma última pergunta que eu... Teve uma pergunta ali, agora o Wilmar comentou alguma coisinha sobre isso, sobre como cuidar os pets de outros. Cuidado da casa e pets de outros, não é os nossos. Não são os nossos, não são os o House Sitting, né? É o House Sitting que a gente fez em Londres. Então, para quem não estava aqui quando a gente fez a outra live, a live nossa de saída e tudo mais, a gente teve uma experiência de hospedagem em Londres que se chama... era House Sitter, né? Então, é uma plataforma, a gente utilizou, tem várias plataformas para esse serviço, a gente usou a Trusted House Sitters, que é uma plataforma que coloca em contato pessoas que vão sair das suas casas para viajar em férias, em trabalho, com outras pessoas que querem vir para a cidade para conhecer a cidade, tá? Então, isso propicia que a gente propiciou, né, que a gente tenha ficado na casa de uma família em Londres por 21 dias, cuidando de um cachorrinho, de um gatinho. E cuidando da casa, que não foi nenhum sacrifício, né? Com custo zero, né? A nossa contrapartida era a atenção aos bichinhos, com regras bem estabelecidas antes. Então, o número de horas que eles podiam ficar sozinhos, o horário de caminhar com eles e tal, alimentação. E a gente ficou lá 21 dias sem nenhum custo. Então, sem nenhum custo não, a gente tem um custo para se inscrever na plataforma, que é um custo anual, e naquele ano a gente pode usar quantas vezes a gente quiser. Mas você não paga nada pro dono da casa e nem ele paga para você, é uma troca. Isso. Inclusive, pessoal, para as próximas viagens, a gente está pensando assim, em partir disso, entendeu? Primeiro encontrar um house sitting, né? E para depois seguir viagem para outros lugares. Mas partir disso, porque a gente eliminaria o maior custo, que são as hospedagens. Quando a gente fala que alimentação e hospedagem são os dois maiores custos, com quase 80% do total da viagem, a hospedagem ultrapassa 50% em alguns lugares, né? Isso. 50%, 55% em alguns lugares. O próximo projeto de viagem nosso, a ideia é a gente basear a hospedagem no House Sitting. Então, essa viagem agora, a gente tinha um caminho que a gente queria seguir, né? Reino Unido, Irlanda, Reino Unido, leste europeu e depois Ásia. A próxima viagem a gente não vai necessariamente seguir dessa forma,
talvez até pule do Reino Unido para a Ásia, da Ásia para outro lugar, e vamos procurar nessa plataforma, porque a plataforma é bem interessante porque você pode fazer filtros. Por exemplo, existem pessoas que vão sair no final de semana e querem alguém que fique lá no final de semana. Não é o que nos interessa. O que nos interessa é ficar 2, 3 semanas. Então você diz lá, não, eu quero trabalhar, quero ficar 3 semanas, só quero olhar as ofertas de house sitter para 3 semanas. E só para cachorro, para gato, né? Eu não quero cobra, que tem cobra também. Mas cobra, gente, é uma ótima, porque assim, a Paty diz que é você ótimo. põe um camundongo, Geraldo põe um camundongo para ela uma vez por semana, tá não precisa levar para passear, não precisa alimentar todo dia, tá resolvido. Mas é um prazer levar o cachorrinho para passear. Mas que seja, tem vários filtros que você coloca e daí você encontra, por regiões inclusive, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Inglaterra, né? E a nossa próxima viagem, a intenção é fazer com que a hospedagem seja principalmente house sitting. Isso, então... E espero ainda ficar... Acho que é isso, Ilmar, a gente acabou não fazendo outras vezes, embora a gente tenha encontrado oportunidades, né? Mas a gente já tinha um roteiro mais ou menos estabelecido, e daí dessa primeira vez a gente se deu aí ao luxo de seguir esse roteiro, mas agora pra gente acho que vai valer... A minha mãe quer que a gente fale sobre outros novos projetos de viagem. Só lembrando uma coisinha, esse detalhe do house sitter, se alguém se interessar, entre em contato conosco, a gente dá todos os detalhes, porque também não é assim um oba-oba, né? Você tem que criar um perfil e tem entrevista, você tem que convencer o dono da casa que você é uma pessoa confiável para cuidar dos pets dele e da casa dele, tá? Então, se alguém se interessar, fala conosco. É uma maneira legal de viajar, nossa, muito legal. Né? Você faz uma programação 2 meses, 1 mês antes. Claro que existem coisas para a semana seguinte, mas a gente fez, eu acho que uns 2 meses antes, 1 mês antes. Então é bem interessante para reduzir custos de viagem, e o esforço que se faz é mínimo. Você fica cuidando de um cachorrinho, nós ficamos cuidando de um cachorrinho que é uma graça, um gatinho, né? Até prazeroso. É muito prazeroso, muito prazeroso. Gente, e outra coisa que eu ia comentar com vocês sobre essa falha. Desculpe, o que eu ia falar eu esqueci. Se alguém se interessar, fale conosco, porque a taxa para se inscrever no site, quando nós nos inscrevemos, era R$900. Parece caro, mas em Londres, 2 dias lá, já pagaram os R$90. Se a gente fosse ficar em Londres pagando, né? A gente já seria os R$90, ficam 21 dias. Então para nós foi baratíssimo, eu pago de novo outro ano sem titubear. Mas o que acontece é que se alguém se interessar e quiser se inscrever, se eu mandar um convite, essa pessoa tem 25% de desconto. Então foi o que aconteceu conosco, nós não pagamos 900, nós pagamos 700 e pouco, porque recebemos um convite de um amigo e usamos o link dele. Então se alguém se interessar, né? Era isso. E eu acho que assim, a gente tem tentado falar muito para as pessoas da nossa geração, para tentar incentivar essas pessoas de que é possível viajar barato, que a gente pode aprender muito com os mochileiros, com os jovens que viajam o mundo. Gente, o que tem de gente viajando assim, é muito inspirador. Meninas sozinhas com 20, 21 anos, tudo é muito inspirador. Então, a gente precisa aprender com essas pessoas também, né? A viajar barato, a viajar leve, a viajar conhecendo culturas de fato, né? Sem precisar ficar em hotel de luxo, sem precisar jantar fora todo dia, sem precisar, enfim, viajar pela viagem. Então a gente tem tentado falar muito com essas pessoas e incentivá-las, e eu acho que essa modalidade de hospedagem é uma modalidade que nos favorece, em termos das pessoas gostarem de pessoas um pouco mais maduras, né? Já mais assentadas na vida e tal, para que fiquem nas suas casas, tá? Estão perguntando aqui, interação com outros turistas, o tempo todo, né, gente? A gente entra numa van para ir de um lugar para o outro, tem gente ali do mundo inteiro, a gente vai conversando, trocando ideia, onde você estava, como é que estava lá, como é que estava cá, e enfim, o tempo todo a gente está interagindo aí com turistas do mundo inteiro. Você me lembrou uma coisa interessante aqui, a gente chegou no aeroporto, né? Você chega no aeroporto, que não aconteceu em Bangkok, a gente pegou um Grab, mas nós chegamos, foi em Krabi, né? Chegamos em Krabi e perto das ilhas aqui, chegamos no aeroporto, daí tinha uns táxis ali, aqui eu não achei Grab para correr atrás, para pegar a corrida,
Aí tinham as pessoas ali, táxi, sempre tem muita gente oferecendo no aeroporto para você. Daí eu olhei o Grab, tinha um valor lá, eu acho que era 300 e pouquinho. Daí eu falei, quanto é? 600. Não, 600 está muito caro, né? Eu tinha uma noção de valor. Aí consegui um outro que baixou para 300. Daí 300. Daí pago os 300. Aí paguei os 300, aí ela bota um adesivo aqui na gente, sabe? Aí vem um adesivo na Patrícia, um adesivo em mim. Vai ali fora. Daí você vai lá fora, tem alguém olhando as pessoas saindo, vê o adesivo. Aí você vem cá, aí te leva e bota dentro de uma van. Você nem sabia que ia pegar uma van, você pegou um táxi. E aí você entra numa van de 12 pessoas, todo mundo que vai para o mesmo lugar, cada um de um país diferente. E todo mundo com adesivo. E todo mundo com adesivo, vai conversando. É muito interessante. Nós pegamos um barco para sair de uma ilha e fomos para o continente e tínhamos que ir para andar um trecho, umas 4 horas de van. Aí, pegar um táxi, né, em Ao Nang, desculpe. Aí nós estávamos no barco, no meio do barco, tinha alguém lá falando, você está indo para onde? Vai para o aeroporto? Quer comprar aqui? É tanto. E a gente tinha uma noção de preço, falou, não, então tá bom, o preço está razoável, vamos nessa. Mesma coisa, ele pegou uma etiquetinha, sabe aquelas etiquetinhas que você compra em papelaria para imprimir ou para escrever alguma coisa em casa? Escreveu ali AN, que é Ao Nang, para onde a gente ia, arrancou, colou na Patrícia, deu para mim, colei para mim, e você vê que aquele troço, ele não tem recibo, não tem nada. Teu recibo é... O teu recibo é etiquetinha escrita à mão. Aí, na hora que você está saindo, um monte de gente saindo, né, um ferry grande, assim, nossa, dezenas de pessoas saindo, tem alguém lá olhando, você já vai ficando antenado, né? Você olha procurando alguém que esteja olhando os que estão saindo. E daí você já chega mostrando o adesivo, né? Com o peitão aberto, assim, né? Daí o cara, opa, vem cá. Daí se arruma um grupinho, entra numa van e vai para o destino. Então é muito assim, na confiança, sabe? A gente tem que ter fé aqui. Você renova a fé. Né? A gente fica pensando o quanto a gente se tornou burocrático pela desconfiança, pela falta de segurança, pela falta, né? O quanto a gente emite de documento, de recibo, e a gente exige isso, e se a gente não tem isso, a gente fica muito inseguro. E aqui é muito tranquilo. Então é engraçado também, a gente vai mudando um pouco a mentalidade, né? Para ter mais fé mesmo nas pessoas e nos sistemas e nas coisas. Isso foi bacana. Eu acho várias que foi vezes a gente acertou uma van para pegar a gente, para levar no aeroporto, para levar para uma outra cidade, para levar para um outro lugar. E tipo assim, não tem recibo, não tem nada. E você fica na confiança. Fala, não, o cara vai estar lá 8 horas da manhã, porque se não tiver, eu não chego no horário. E o cara está lá para te pegar 8 horas da manhã no hotel. Isso, a tia Cleusa está perguntando em que país usualmente tem encontrado o Grab, tia. Se for o Grab aqui na Ásia, é o Uber da Ásia, né? Dos países que a gente passou, pelo menos, todos eles, Singapura, Tailândia e Vietnã. Singapura não me lembro. Não, Singapura a gente nem tentou. Nem tentou. Mas Tailândia e Vietnã sim. Tem. Aqui não tem Uber, tá? É um aplicativo tipo Uber, idêntico ao Uber. Na realidade, ele é mais completo. Dani. Você pede comida, tudo pelo mesmo aplicativo. É diferente. Também. É que o Uber você tem o outro aplicativo, né? Não? É o mesmo? Então tá bom. Pode ser o mesmo. Gente, a gente vai se despedindo, porque a gente já passou aqui de 1h15 de live, com dorzinha no coração. Se vocês quiserem mais algum comentário aí, ou perguntar alguma coisa, respondemos aí nos 48 do segundo tempo. Ou mande perguntas pra gente, a gente responde diretamente também pelo direct, isso. ou pelo WhatsApp, da maneira que acharem melhor, tá? A gente vai conversando aí. E daqui um mês, provavelmente estaremos já no Brasil, né? Blogueiro que é blogueiro não conta a data que vai chegar, né? A data, né, que a gente não tem ainda fechado tudo, mas a expectativa é a gente estar até o final de janeiro no Brasil. Oi, Ju, linda é você, meu amor. Aí, querida. Dependendo da situação, faremos a próxima live lá, né? Isso. Próxima live lá. É live, desculpe. Eu tenho uns amigos que eu tiro umas fotos de vez em quando tomando cerveja, eles brincam que eu tô em casa ainda e mudando o fundo. Porque a gente passou por tanto lugar que é isso aí, né? Dá a impressão que a gente tá mudando o fundo. É isso aí. Pessoal, muito obrigada pela companhia, né? Por vocês terem vindo nos prestigiar, valeu muito a pena a gente ter madrugada, 6h15 aqui da segunda-feira agora. Um Feliz Natal para quem a gente não falar mais. Feliz Natal para todo mundo.
Tudo de bom pra vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida aí sobre viagem, sobre o que a gente achar que pode responder, né, com a nossa experiência, a gente vai respondendo. Nossa experiência que é muito pequenininha, né? Porque assim, ao mesmo tempo que ao viajar a gente percebe que o mundo é bem menor do que a gente imagina, as possibilidades são muito grandes, né? Então a gente talvez tenha uma parcela pequena para contribuir com a nossa experiência, mas de toda forma... Mas é interessante como cada dia você tem experiências diferentes. O fato de você mudar de país, o fato de você mudar de cidade, mudar de região, mãe. Você tem experiências muito diferentes. Você tem que se adaptar, né? E isso ensina pra gente muita coisa. A gente aprende muita coisa com isso. É difícil até dizer tudo o que a gente passa ou o que a gente sente nessas situações. Eu, na realidade, deixa eu só saudar a Eliane, querida, que bom você estar aqui com a gente. Zenita, que está sempre nos prestigiando. Feliz Natal para você também. Gomide, um Feliz Natal. Eu acho que a gente vai demorar um tempo para processar tudo que a gente viveu. A gente não tem a dimensão ainda, sabe? É algo muito grande, algo que mexe muito. A gente se emocionou muitas vezes e a gente nem sabe com o que a gente está se emocionando. Depois, uns dias que você para perceber. Então, eu acho que esse efeito, ele vai reverberar por um bom tempo ainda aí pro futuro, pra gente conseguir perceber o que foi essa experiência pra gente, né? Então, é isso, pessoal. Que gratidão, né? Que a gente tá sentindo agora por vocês estarem aqui. E a gente se vê aí nas próximas e a gente continua conversando aqui pelo Instagram, tá bom? Isso aí. Um beijo a todos. Um beijo grande. Um Feliz Natal. Beijo, Leisa. Um ótimo ano novo pra todos. Tiana. Feliz Natal pra todo mundo aí, se a gente não se falar até lá. Um beijo. Tchau.